Algumas imagens parecem completamente comuns. Uma pessoa andando, alguém entrando em um prédio, uma câmera registrando uma rua qualquer durante a noite. Mas, em alguns casos, essas podem ser as últimas imagens reais daquela pessoa antes de sua vida mudar para sempre. E o mais perturbador é que, naquele momento, ninguém sabia que estava olhando para um dos últimos registros. Hoje, vamos analisar 8 gravações reais feitas pouco antes de desaparecimentos, crimes e acontecimentos que continuam cercados de perguntas. Se você gosta desse tipo de investigação, deixa o like e vamos começar. No dia 21 de junho de 2020, Noah tinha 14 anos e saiu de bicicleta pela cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Ele pretendia encontrar 2 amigos na região de Cave Hill, mas o que deveria ser apenas um trajeto comum acabou se transformando nos últimos movimentos conhecidos de sua vida. Câmeras de segurança registraram Noah pedalando por diferentes pontos de Belfast naquele dia. E essa é uma das partes mais importantes desse caso. Não existe uma gravação contínua acompanhando Noah até o momento em que ele desaparece. Existem apenas pedaços. Uma câmera registra alguns segundos, outra registra mais um trecho. 6 dias depois, o corpo de Noah foi encontrado dentro de um túnel de drenagem subterrâneo no norte de Belfast. A causa da morte foi determinada como afogamento, e as imagens de segurança continuaram sendo analisadas durante o inquérito, justamente porque elas representam alguns dos últimos registros conhecidos de Noah antes de sua morte. Na madrugada de 7 de dezembro de 2001, Janine Vaughan, de 31 anos, estava em Bathurst, na Austrália. Ela havia passado a noite com amigos em alguns bares da cidade. Por volta das 4 da manhã, Janine deixou o último estabelecimento e começou a caminhar pela Keppel Street. Ela estava a alguns metros à frente dos amigos. E foi nesse momento que uma câmera registrou uma das últimas imagens conhecidas dela. A gravação mostra um carro se aproximando. O veículo faz uma curva, retorna pela rua e para próximo de Janine. Poucos segundos depois, ela entra no carro. A imagem é distante e granulada. A investigação descobriu que o carro era vermelho e que teria permanecido parado por aproximadamente 27 segundos. E desde aquela madrugada, ninguém conseguiu estabelecer com certeza o que aconteceu depois que o carro deixou a rua. Na madrugada de 23 de março de 2025, Sudiksha Konanki, uma estudante de 20 anos, estava em Punta Cana, na República Dominicana, durante uma viagem com amigas. Pouco depois das 4 da manhã, câmeras de segurança registraram Sudiksha e outras jovens deixando a área do hotel em direção à praia. Algumas imagens mostram o grupo caminhando pela propriedade durante a madrugada. Mais tarde, já na região da praia, Sudiksha permaneceu próxima à água com algumas das pessoas que estavam com ela. O que aconteceu depois se tornou o centro de uma investigação internacional. Por volta das 5 da manhã, as condições começaram a mudar. O mar estava agitado e as ondas eram fortes. Em determinado momento, Sudiksha e um jovem que estava com o grupo entraram na água. Pouco depois, as outras pessoas deixaram a praia. Sudiksha, porém, não voltou com elas. Quando perceberam que ela não estava mais no hotel, começaram as buscas. Equipes de emergência vasculharam a praia e a região costeira durante os dias seguintes. Mas nenhuma nova imagem mostrou Sudiksha deixando a área. As autoridades passaram a considerar diferentes possibilidades, enquanto as imagens das câmeras ajudavam a reconstruir seus últimos movimentos conhecidos. A família, por outro lado, continuou procurando respostas. Durante as investigações, as autoridades dominicanas indicaram que o cenário mais provável era de que Sudiksha
tivesse sido levada pelo mar. Na tarde de 9 de fevereiro de 2010, Mackenzie Cowell, de 17 anos, estava estudando na Academy of Hair Design em Wenatchee, Washington. Pouco depois das 3 da tarde, ela avisou a uma colega que sairia por alguns minutos e perguntou se precisava registrar sua saída. Então, Mackenzie deixou o prédio e uma câmera de segurança registrou exatamente esse momento. Nas imagens, ela aparece caminhando até o estacionamento, entrando em seu carro e deixando o local. Nada parece fora do normal. Ela não está correndo, não parece estar sendo seguida. Simplesmente entra no carro e vai embora. Aquela seria a última imagem conhecida de Mackenzie com vida. Pouco depois, ela enviou uma mensagem para o namorado. Era apenas uma palavra: oi. Foi a última atividade conhecida de seu telefone. Mackenzie deveria voltar à escola poucos minutos depois, mas nunca retornou. Mais tarde, seu pai tentou entrar em contato com ela e percebeu que o telefone já não recebia chamadas normalmente. À noite, a preocupação aumentou. O carro de Mackenzie foi localizado abandonado em uma região afastada, a cerca de 60 quilômetros de onde ela havia sido vista pela última vez. 4 dias depois, ela foi encontrada às margens do rio Columbia. A investigação transformou aquelas imagens de segurança em uma das principais peças para reconstruir seus últimos momentos. Na noite de 30 de abril de 2023, Cheyenne Lee Tatnell, de 14 anos, caminhava pelas ruas de Launceston, na Tasmânia. Ela estava hospedada temporariamente em uma acomodação para jovens e, naquela noite, seguia em direção à casa de uma amiga, na região de Ravenswood. Por volta das 8h30 da noite, uma câmera de segurança registrou Cheyenne Lee caminhando sozinha pela Henry Street. A gravação dura pouco mais de 1 minuto. Ela aparece usando um moletom claro com o capuz levantado e shorts. Caminha normalmente pela rua, passa diante de um estabelecimento e por alguns segundos para. Ela se inclina para frente com o rosto voltado para o chão. Depois, volta a caminhar. Pouco antes de desaparecer do campo da câmera, ela olha rapidamente para trás e continua em direção à ponte sobre o rio North Esk. Essa foi a última imagem confirmada de Cheyenne Lee. Depois daquele ponto, ela nunca chegou à casa da amiga. Quando percebeu que a garota não havia retornado, a equipe da acomodação acionou a polícia. As buscas começaram imediatamente. A região próxima à ponte e ao rio foi vasculhada durante semanas, mas Cheyenne Lee não foi localizada. A mesma gravação também mostrava veículos passando pela região aproximadamente no mesmo horário. A polícia divulgou imagens desses carros e conseguiu identificar quase todos. Um sedã prateado, porém, continuou sendo procurado. Meses depois, em julho de 2023, restos mortais encontrados em uma área de mata perto de Nabola foram identificados como sendo de Cheyenne Lee. Um homem foi posteriormente acusado em relação ao caso e declarou-se inocente. Em março de 2026, Vitória Figueiredo Barreto, uma brasileira de 30 anos, estava na região de Brightlingsea, na Inglaterra. No dia 3 de março, ela encontrou uma amiga na Universidade de Essex e pouco depois da 1 da tarde, embarcou em um ônibus. Câmeras registraram sua passagem pelo trajeto. Por volta das 2h30, ela apareceu novamente em imagens de uma câmera residencial na região de Hurst Green. Mais tarde, outras gravações ajudariam a polícia a reconstruir seus movimentos. Mas foi durante a madrugada que surgiu uma das imagens mais intrigantes do caso. Pouco depois da meia-noite do dia 4 de março, uma câmera registrou uma mulher caminhando sozinha por um estaleiro em Brightlingsea. A polícia acredita que era Vitória. Em outra gravação,
Ela aparece entrando na área depois de passar por cima de uma cerca. Mesmo depois de meses de buscas, Victoria não foi encontrada. O navio ainda estava praticamente adormecido naquela madrugada. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, Rebecca Corian, de 24 anos, estava em uma área reservada à tripulação do Disney Wonder. Era pouco antes das 6 da manhã. Uma câmera de segurança registrou Rebecca caminhando sozinha pelo corredor. Ela estava falando ao telefone. Em determinado momento, um funcionário se aproxima e percebe que alguma coisa parecia estar incomodando Rebecca. Ele pergunta se ela estava bem. Rebecca responde que sim. A conversa termina. Ela encerra a ligação e continua caminhando. Pouco depois, desaparece do campo de visão da câmera. Essa seria uma das últimas imagens conhecidas dela. Rebecca trabalhava no navio como integrante da equipe de entretenimento e estava acostumada à rotina daquela embarcação. Mas naquela manhã, ela não apareceu para cumprir seu próximo compromisso. Quando perceberam sua ausência, começaram as buscas pelo navio. Uma jovem andando sozinha por um corredor de um navio durante a madrugada. E alguns segundos depois, Rebecca desapareceu das imagens para nunca mais ser encontrada. Naquela madrugada, o Crown Plaza, em Rosemont, Illinois, já estava quase vazio. Kenneka Jenkins, de 19 anos, havia ido ao hotel para uma festa com amigos. Por volta das 13h25 da manhã, uma câmera registrou Kenneka saindo de um elevador no andar inferior. Ela parecia desorientada. Caminhava pelos corredores, tocava nas paredes e, em alguns momentos, parecia ter dificuldade para manter o equilíbrio. Poucos minutos depois, outra câmera registrou Kenneka entrando sozinha em uma área da cozinha do hotel. Ela atravessa o ambiente lentamente, olha para diferentes direções e então continua andando até desaparecer do campo de visão da câmera. Esse foi o último registro conhecido dela. E existe uma informação importante sobre essa gravação. Nenhuma câmera registrou Kenneka entrando no freezer onde ela seria encontrada posteriormente. O próprio hotel confirmou que não havia uma câmera apontada para aquela área. Na manhã seguinte, a família avisou as autoridades que Kenneka estava desaparecida. As buscas continuaram pelo hotel, enquanto as imagens de segurança eram analisadas. Horas depois, ela foi encontrada dentro de um freezer de acesso interno do hotel. A investigação oficial concluiu que não havia evidências que sustentassem a hipótese de uma ação criminosa, e o caso foi posteriormente encerrado pelas autoridades como um acontecimento acidental. Mesmo assim, as imagens continuam provocando perguntas porque mostram apenas os últimos passos de Kenneka antes de sair do campo da câmera. Não existe uma gravação mostrando o que aconteceu depois. Existe apenas aquele último momento. Uma jovem caminhando sozinha por uma cozinha vazia durante a madrugada. Ela passa pela câmera e, alguns segundos depois, Kenneka Jenkins deixa de aparecer nas imagens para sempre. O mais perturbador nessas 8 histórias é que nenhuma dessas gravações parecia importante no momento em que foi feita. Eram apenas câmeras registrando pessoas seguindo suas rotinas. Mas depois, aquelas imagens se transformaram em algumas das últimas evidências de que essas pessoas estiveram ali. Algumas nunca foram encontradas. Outras tiveram seus destinos descobertos apenas depois de buscas intensas. E algumas deixaram para trás apenas alguns segundos de gravação. Se você chegou até aqui, se inscreva no Arquivo Infinito, porque existem muitas outras imagens reais escondendo histórias que ainda não conhecemos.